Olá, famílias, tudo bem? Aqui é o terapeuta Luciano Ribeiro e eu estou aqui para o nosso segundo vídeo da série sobre codependência. Eu espero que o primeiro vídeo, vocês tenham gostado, eu espero que ele tenha contribuído muito para o entendimento de vocês. Tá? Quem ainda não viu, o nosso primeiro vídeo sobre a codependência pode estar assistindo, para depois vir assistir esse segundo vídeo. É uma entrevista de 1 hora com a doutora Andressa, psicóloga especialista em dependência química. E a gente está fracionando esse programa, que foi uma entrevista com ela, em vídeos de 15 minutos, para que as famílias possam assistir com tempo, com dedicação. E agora nós vamos entrar na segunda parte, tá, dessa série de vídeos. E eu sei que o primeiro vídeo ele foi muito bom para que você pudesse entender. A doutora tocou ali em assuntos muito importantes, sobre a codependência. Uma das coisas que eu quero ressaltar que ela falou que é muito difícil do codependente se enxergar codependente, porque o olhar do codependente está voltado toda a vida do outro, ou seja, a codependência é exatamente isso, quando eu deixo de viver a minha vida e vivo a minha vida em função da vida do meu familiar. Eu acabo não respeitando muito as minhas emoções, os meus sentimentos, tentando controlar a vida do outro, e isso é cada vez mais uma bola de neve que vai crescendo, e a família acaba não suportando. Então eu convido você para ficar com a gente, para assistir esse segundo vídeo, e como da outra vez, caso a família tenha alguma dúvida, tá? Nós estamos à disposição, mas agora eu quero que você fique agora com o segundo vídeo e te convido a vir com a gente, tá bom? Eu espero que você goste, e um abraço a todas as famílias. O doente, o codependente, ele não está em condições de administrar essa alteração abrupta, assim, de sair de um polo e ir para o outro, totalmente Exatamente. diferente. E eu acho que isso responde até uma questão que eu ia conversar com a doutora. Qual que é o limite? No caso, assim, a gente entende que o dependente químico, ele não pode dominar toda a situação, O dependente químico é aquele indivíduo que, quando está em uso, de fato, ele perde o controle da vida, e a gente entende que, nessa condição, o dependente químico ele não pode ter o controle de toda a situação. A família interna, o dependente químico ele faz o tratamento e volta para casa. A gente entende, que a família talvez não deposite tanta confiança assim, e que sempre há um processo de, será que ele vai recair? Eu queria entender um pouco qual que é o limite entre a família estipular um limite pro dependente químico e quando que ela começa a ultrapassar os próprios desejos como indivíduo, Porque o dependente químico é um indivíduo que adoeceu, ele entra em recuperação e ele volta, pelo menos essa é a teoria, trata-se, se trata contra a dependência química, volta para a sociedade, para viver em sociedade, para voltar a trabalhar, para voltar a ser um pai, para voltar a ser um filho. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho quando que a família passa do limite entre tentar ajudar e invadir a privacidade, até mesmo dos sentimentos do indivíduo que outrora foi um dependente químico. A codependência, Luciano, ela mostra exatamente comportamentos exagerados dessa pessoa que quer ajudar. A codependência, ela se faz presente na ajuda. Uma pessoa que não se importa, que não ajuda, não vai se tornar um codependente. A codependência vai vir justamente para aquela pessoa que está ali na prontidão para ajudar a pessoa em recuperação. Primeiro, esse codependente, ele foi um dos últimos a saber que seu filho, seu irmão, seu pai, seja lá quem for, o seu ente querido, que ele estava em uso de drogas. É uma das últimas pessoas a saber. Se for do álcool, normalmente é uma das primeiras a perceber que tem um problema ali. Pode até demorar para admitir. No álcool nós temos essa vertente, que é o alto grau de permissividade em relação ao álcool, os parâmetros de referência do álcool são muito altos. Sim. Então, vai admitir que uma pessoa tem problema com álcool quando ela já está num estado muito avançado da doença. Porque o parâmetro é a pessoa que está jogada na sarjeta. Então, normalmente, o codependente do álcool, do alcoolista,
ele vai ter dificuldades em admitir. Ele vai observar, mas vai ser uma pessoa que vai demorar para intervir. Tem um pouco de dificuldade de intervir. Nós temos esses casos com os senhores, né? Então, a família fica cheia de dedos para falar, pai, o senhor tem um problema com álcool. Porque o pai vai se sentir ofendido. Né? Então, normalmente, quando ocorre a busca por ajuda, já estamos num nível bem avançado da doença, né? A pessoa já está bem debilitada. Então, de acordo com a substância, também se define o momento que esse codependente oferece ajuda ou posterga essa ajuda. Né? Então, no caso de outras substâncias, além do álcool, esse familiar foi um dos últimos a saber. Então, ele vai intervir, normalmente, dificilmente, a própria pessoa doente busca ajuda, como nós bem sabemos. Na maioria dos casos, ou ela vai por pressão da família, ou ela vai para uma internação involuntária, propriamente dita. Né? Porque um dos fatores da dependência química é demorar a se ter uma admissão. É ficar muito tempo na ambivalência. O que é ambivalência? Não tenho certeza se eu realmente preciso desse tratamento. Né? Então, o codependente pode ser aquela pessoa que atrapalha até de ir para um tratamento. Entendi. Não, mas coitado, né? É muita coisa. É aquela pessoa que fica... Tá todo mundo em volta na família falando interna, interna, interna. E é aquela pessoa que fica, vamos esperar mais um pouquinho. Que às vezes atrapalha. Sim. Por outro lado, tem o codependente controlador, que já vai internar, sem termos, sem nada, sem tentar um diálogo antes, né? Então, assim, qual o limite? O limite é entender que o seu ente querido que está sofrendo dentro desse universo das drogas é intervir em situações que apresentem risco para a vida dele. Escolher a calça que ele vai usar não é um risco para a vida dele. Você escolher com quem ele vai namorar não é um risco para a vida dele. Principalmente depois dos 18 anos, né, gente? Sim. Então, aspectos que a gente vê no cotidiano lá na clínica, assim, gente, que é absurdo. É escolher namorada para o filho. Pra você ter noção, Luciano, eu tenho várias histórias assim que eu poderia mencionar. Eu também tenho muito. Por exemplo, de uma mãe, um paciente ficou internado por 6 meses, fez o protocolo completo de tratamento, foi tudo bem, não teve nenhuma intercorrência. E quando ele voltou para casa, ele seguiu aquela orientação que normalmente nós damos, né? Nas últimas orientações, a gente fornece ali algumas dicas de como lidar com a abstinência. Então, entre as dicas, tem lá, tomar um banho demorado, né? E ele passou a tomar muitos banhos por dia. Sei lá, uma média de 3, 4 banhos por dia. E a mãe batia na porta e falava, se você ficar demorando no banho, eu vou te internar. Misericórdia. Ela monitorava o banho dele. Isso não ajuda. Isso ultrapassa o limite. O medo dela, que é outro sentimento extremamente importante que nós vamos mencionar, fazia com que ela ameaçasse ele. E famílias, eu preciso falar isso. Se vocês utilizarem como recurso de ameaça o tratamento de internação, o tratamento para dependência em ambiente controlado, o filho de vocês nunca verá isso como um tratamento, verá como uma punição. Não façam isso. Não ameace com uma internação. Internação não é punição. Internação é solução para um problema. Certo? Então, é bem importante deixar isso claro. Sim, e muito importante também, porque muitos pacientes também nos procuram, né, com esse pensamento de que a família está punindo. Né? E isso também pode vir da maneira como a família coloca, como a senhora falou, né? Coloca a internação para ele. Se fizer isso, eu te interno. Se fizer aquilo, eu te interno. E daí ele usa, né, a substância, ele é internado, mas ele vê aquilo como um processo de punição. Para a gente, né, que trabalha com a aceitação do dependente químico, isso vai ser uma barreira muito grande para a gente quebrar, porque na ideia dele ele não vai estar ali pela perda de controle dele, mas como uma punição da família. Então isso se torna uma barreira, né, para nós terapeutas, né, e acredito que para a doutora também,
para a gente poder trabalhar a aceitação. Então, eu acho esse tema muito importante, né? Não só porque ele é direcionado às famílias, mas é porque é a orientação, né? A família entender que a família também sofre, que a família também adoece, que a família também precisa de ajuda, né? Eu costumo dizer, às vezes, sobre a codependência, aquele familiar que deixou de viver a própria vida, né? Eu aprendi isso com a senhora. O familiar que deixou de viver a própria vida para viver a vida em função do familiar dependente, filho, marido. E o dependente químico, né, quando ele entra no uso compulsivo, para de assumir as suas responsabilidades, e essa pessoa com a dependência acaba assumindo as responsabilidades daquele filho que usa droga, como pagar uma conta, como alimentar os filhos do filho que é dependente químico, qualquer coisa que ele comete fora da lei que pode prejudicá-lo perante a justiça, a família vai lá e passa a mão na cabeça e tenta resolver o problema do dependente químico, que não está nem aí. A verdade é essa, o dependente químico no uso, ele não consegue medir as consequências dos seus atos. Então, eu acho que a família precisa se tratar dessa codependência para que, na tentativa de ajudar, não facilite o uso e não tire, né, do seu familiar a responsabilidade que é dele, né? Então, é muito importante a gente conversar sobre isso para que a família entenda, né? E assim como na dependência química, né, uma coisa que eu gostaria de explicar, assim como na dependência química existe um processo para o dependente químico ter a aceitação de que ele é um doente, na codependência também existe um processo que a gente chama o processo de luto. O que é o processo de luto? Quando o indivíduo ele chora a dor da realidade, ele aceita aquela realidade. Antes dessa aceitação, vem o processo de negação, que é aquilo que a senhora falou. Vamos esperar mais um pouquinho, talvez não seja tão grave assim. Então a família, os codependentes precisam entender também, a família precisa entender que o quanto mais rápido agir em relação ao uso de droga, melhor o índice de recuperação, a possibilidade que a gente tem de recuperação. Os índices de senhores acima de 50 anos que chegam para a internação, uma grande maioria pela primeira vez. E chega lá com 60, 65 anos, 70 anos, ou seja, e muitos, na hora do atendimento individual, relatam muito. Eu já vi um paciente que me relatou que bebia desde os 10 anos de idade, o restinho do copo do pai, do tio, daquela pinguinha que ficou depois da festa, e começou a beber com os 10 anos e foi internado com 70 anos. E daí a gente encontra uma dificuldade, né, principalmente nos senhores, né, que já ali fechou a mente, e a gente encontra uma barreira muito grande em senhores. Então, se tem alguma família nos assistindo, né, que tem algum familiar entrando no processo do alcoolismo, seja ele seu pai, seu filho, independente até dele ser seu pai e exercer uma autoridade sobre você, avaliar a condição, e se de fato a família perceber, porque muitas das vezes é a família, né, doutora, que vai perceber primeiro que o dependente químico. E quando a família tem essa percepção, tomar a decisão. Eu sei que é muito difícil. Eu converso com muitas famílias na pré-internação, muitas famílias entram em contato com a clínica, né? E quando pedem para falar com o terapeuta, a gente encontra muita dificuldade, muita resistência, né? Então, assim, eu acho que se o álcool, a droga, já está trazendo prejuízo para o seu familiar e ele não conseguiu parar de usar, eu acho que a família precisa se posicionar. Exato. Por mais muitos filhos pensam que não vão desrespeitar o pai, vão fazer a vontade do pai. Só que existe ali um limite entre respeitar a vontade do pai e negligenciar esse pai, esse vô, né, esse tio. Então, isso tem que ser observado. Então, o limite é o risco à vida. Então, quando essa pessoa está correndo risco de vida, você se coloca à frente e toma decisão por ela. Se o risco passou, o risco iminente ali passou, as coisas pormenores é a própria pessoa que vai decidir. As consequências de tudo que aconteceu durante o período que ela estava em uso, é ela que vai arcar, né? Então, o que é errado? Errado é poupar o meu ente querido de lidar com as consequências dos atos que ele teve durante o uso. Isso é errado. É errado eu querer fazer escolhas triviais do dia a dia por ele.
Errado é eu impor o meu desejo sobre com quem ele se relaciona, que religião ele frequenta, né? Isso na recuperação, nós que trabalhamos na clínica dentro da clínica, a abordagem sempre vai ser, olha, busque espiritualidade, Sim. né? Espiritualidade. A pessoa está ali livre para buscar a espiritualidade que ela quiser. E eu devo lembrar que, na perspectiva da psicologia, espiritualidade não está vinculada à religião. Exatamente. Espiritualidade para a psicologia sequer está vinculado a um poder superior. Espiritualidade para a psicologia está vinculado a uma elevação da pessoa. Como? De consciência? Uma elevação de consciência. Então, por exemplo, um ato de espiritualidade que a pessoa pode ter, uma prática de espiritualidade, o altruísmo. Quando ela se doa para ajudar o próximo, ela está praticando a espiritualidade dela. E não está vinculado com poder superior, não está vinculado a nada. Nem religião. Nem religião. Né? Então, assim, para a psicologia, essa pessoa precisa buscar algo espiritual, que traga algum conforto para ela no momento em que ela estiver em sofrimento. Ajudar o próximo pode trazer conforto no momento de sofrimento. Só que as famílias acham que, muitas vezes, que precisa necessariamente estar vinculado a uma religião. E como elas encontraram uma religião que elas têm conforto, elas impõem isso aos filhos. E essa imposição não é legal. Espiritualidade tem que ser algo leve, tem que ser algo tranquilo. Então não adianta nada eu cobrar que ele frequente determinada religião e ele não se sentir confortável nesse espaço. Exatamente. Se torna aversivo. Pegando esse gancho aí, né, que a senhora tá falando sobre a espiritualidade, eu entendo que eu ouço muito e os pacientes trazem muito para a gente, terapeutas, a seguinte condição de dificuldade. Minha mãe é evangélica e quer porque quer que eu vá para a igreja. Minha mãe é católica, meu pai é católico, minha família é católica, e eles só falaram que eu vou ficar limpo só depois de frequentar a religião deles. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, porque o dependente químico ele ainda é um ser humano que, em recuperação, é capaz de fazer escolhas, né? Então, assim, como a doutora está falando, a espiritualidade nem sempre ela e na verdade a espiritualidade ela não é vinculada, né, à religião. Então, que os pais saibam, né, que orientar o filho, chamar para acompanhar é bom, mas o filho eu acho que ele não é obrigado, porque isso traz muito, como a gente usa a expressão na clínica, embarulhamento para o dependente químico. Ao invés, vai ser um desserviço. Na intenção de trazer esse... Por quê? Eu entendo totalmente o posicionamento do codependente. Porque a religião, a espiritualidade dele, que está, nesse caso, vinculada a uma religião, faz muito bem para ele. Sim. Então, quando a gente experimenta algo que faz bem para a gente faz propaganda, a gente quer oferecer. Fala, vem aqui, que aqui é bom. Aqui você tem Vem ver, né? Vem ver como é que é. E tudo bem você convidar, tudo bem você tentar envolver o seu familiar nisso. O problema está na imposição. Bem, famílias, não diferente do primeiro vídeo, né, esse segundo vídeo também trouxe coisas interessantíssimas, né, para que a gente possa avaliar. E eu volto a falar que o intuito nosso é esse, trazer um conteúdo, tá, de informação e de tratamento para você familiar também. Eu peço, continue pedindo para que vocês continuem assistindo as nossas lives. Eu peço para que vocês continuem assistindo os nossos vídeos gravados no YouTube, no Facebook. E eu peço também para que as famílias que puderem estar compartilhando esse vídeo para alcançar outras famílias, né, que precisam dessa informação. Eu peço para que vocês também curtam e se inscrevam no nosso canal para ajudar a espalhar essa mensagem de recuperação, tanto para dependente químico quanto para as famílias codependentes. A gente sabe que a doença da dependência química ela é uma doença que entra dentro do lar e ela fragiliza todas as instâncias. Então, o meu agradecimento a vocês que têm nos ajudado, tá? E um grande abraço, até o próximo.